Capítulo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro, justo, temia Deus, evitava fazer o mal. Nós estamos falando de Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, 10. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos e tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificasse. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. E o Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo o que ele possui estás nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam num banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó, os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os saduceus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. Eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse, seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou, e eles morreram, e eu fui o único que escapou para contar a você. Ao ouvir isso, Jó se levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, e então prostrou-se com o rosto em terra em adoração, e disse, saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Poder sentar. Pai, que teu Espírito Santo, que paira nesse lugar, continue agindo nesse lugar e falando aos nossos corações. Tira todas as barreiras.
tira todos os empecilhos e fala aos nossos corações nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Como pode tamanha desgraça abater sobre um homem tão temente a Deus? Como tamanha desgraça pode abater sobre um homem que Deus dá testemunho? E como que um homem normal, normal ser humano comum, pode suportar tamanha dor? Como um homem normal pode, do dia para a noite, perder tudo o que ele tinha de precioso? Baseado nessa história, muitos teólogos, aqueles que estudam a Bíblia, os fatos, as histórias, os acontecimentos, muitos, eles não acreditam que isso seja uma história com H maiúsculo, verdadeira. Eles acham que isso é um conto, é uma ilustração. Porque baseado neles mesmos, seres humanos, eles não acham que Jó existiu realmente. Baseado nisso e na Bíblia, há muitos arqueólogos que fazem muita pesquisa. E escavaram o lugar onde ficava essa cidade onde Jó habitava. Encontrou ali vestígios. E o relato foi que realmente Jó existiu, porque existiu o lugar onde ele habitava. Há ali indícios da história de Jó. E aí nós podemos ficar pensando, como que pode isso? Jesus, no Evangelho de João 16:33, disse que no mundo nós passaríamos por tribulações. Que essas coisas são possíveis. E que nós não devemos ficar admirados quando essas coisas acontecerem. Mas o que nós podemos aprender aqui? Nós podemos aprender, primeiramente, áreas básicas que o inimigo da nossa alma tenta atacar em nossa vida. Áreas básicas, que é o fundamento. Quando a gente fala coisa básica, não é coisa simples, coisa comum, não, irmãos, que você troca. Não, coisas básicas são coisas sólidas, são coisas que nos dão estrutura. E nós estamos falando para a nossa vida, para esta vida. Então aqui nós temos 6 áreas básicas que o inimigo tenta atacar. O primeiro é o nosso relacionamento com Deus. Primeira área que o inimigo tenta atacar é o nosso relacionamento com Deus. De que forma? Colocando em dúvida. Por que Deus permitiu? Quando acontece alguma coisa, o ser humano tem a tendência a desconfiar. Principalmente o brasileiro, ele já é meio desconfiado das coisas. Então, Satanás, ele sabe disso. Porque muitas vezes nós, não é que não entendemos, nós não aceitamos a dificuldade. Como é que pode servir um Deus tão grande, tão forte, tão poderoso e passar por esse perrenho, passar por essa luta? Tenta nos desanimar. Por que Deus permite que essas coisas aconteçam? Por que Deus permite que a gente passe por tanta luta, por tanta dor, por tanta dificuldade, se Ele é tão grande? Se Ele é tão poderoso, se somos os seus filhos. Então, muitas vezes, o diabo sabe disso. E por isso que ele investe para tentar derrubar o nosso relacionamento com Deus. Colocar em xeque nosso relacionamento com Deus. Colocar em dúvida o nosso relacionamento com Deus. Mas Paulo também escreve dizendo que se nós confiarmos em Deus e esperarmos em Deus somente nessa vida, nós podemos ser considerados como os mais miseráveis homens sobre a face da terra. Porque o melhor está por vir. O melhor Deus foi preparar para nós. As coisas nesse mundo todas são passageiras. Tudo é passageiro. A nossa vida é passageira, a nossa riqueza é passageira,
nossa saúde é passageira, a nossa juventude é passageira, tudo é passageiro nesta vida. Ninguém vai levar nada desta vida. Por mais tesouro que se ajunte nessa terra, nós não vamos levar nem esse corpo aqui, ó. Nem essa pele aqui, ó. Nem esse corpo você vai levar para a eternidade. Então, ele tenta abalar o nosso relacionamento com Deus. Você vai ver que tem horas que Jó começa, por quê? Porque Jó faz mais de 70 perguntas a Deus. Por que disso? Por que daquilo? Por que isso? Ele começa a questionar a Deus. Tem hora que a gente vê que Jó, ele fica meio perturbado, ele vacila. Porque ele quer compreender estas coisas. Então, irmãos, a primeira coisa que Satanás quer é mexer com o nosso relacionamento. Ele vai tentar destruir o nosso relacionamento com Deus. Segunda área que ele ataca é as finanças. Satanás tomou todos os bens que Jó tinha. Porque nós, seres humanos, nós somos apegados a essas coisas. Nós nunca estamos conformados com nada. Sempre nós queremos. E nós somos capitalistas porque nós somos consumistas. Então a gente, e não estou dizendo que é pecado, irmão, só estou dizendo que nós somos consumistas. A gente sempre quer uma coisa nova, sempre quer uma coisa melhor, sempre. A gente se esforça, entra em dívida, entra em financiamento, a gente nunca está contente. Primeiro passo para a gente progredir na vida, segundo a Bíblia, Filipenses capítulo 2, o primeiro passo é contentar com o que temos. Acima de tudo, com o fôlego de vida que Deus tem nos dado. Porque tem gente que não está nem contente com a sua vida. Não está contente de estar vivo. Quanto mais com as demais coisas. Então, Jó 1, de 13 a 20, Satanás vem e toma tudo o que Jó possuía. E nós vimos que ele não possuía pouca coisa não, irmão. Ele possuía muita coisa. Nós vimos que o texto diz que ele era o homem mais rico do Oriente. Num dia, a Bíblia diz aqui, num dia, ele perdeu toda a sua riqueza. Infelizmente, nós somos apegados a essas coisas. Terceira coisa básica que Satanás tenta é os filhos. 1,19 diz que Satanás atacou e matou todos os filhos de Jó. Quem é pai sabe o que eu estou falando. O que é que você não faz pelo seu filho? Até hoje que a gente já tem filho marmanjo crescido, a gente continua mimando, dando todo cuidado. Se fica doente, você nem dorme direito, você quer sempre o melhor. Então, pais, cuidado com seus filhos, zelem pelos seus filhos. Orem por eles, intercedam por eles. Porque Satanás sabe que se mexer comigo, talvez eu não me importe muito. Eu não ligo muito. Mas, se mexer com os meus filhos, a gente vira, às vezes, um animal irracional. Porque nós somos racional. A gente perde a razão. Quarta área que o diabo tenta atacar é a saúde. Jó 2, de 4 a 6. Satanás atacou a saúde de Jó. Ele ficou com o corpo todinho coberto de chagas, da cabeça à planta dos pés. Com chagas, com feridas, com úlceras, buracos na pele, purulenta. E ele sentado na beira da calçada, porque ele não tinha mais casa, ele não tinha mais nem eira nem beira. E diz o texto que ele rapava as feridas, ou limpava as feridas com um caco de telha. Tocou na sua saúde. Satanás, quando aparece perante Deus, ele diz, olha, ele te serve, porque o Senhor encheu ele de bens, os animais dele cobrem toda a terra. Onde eu passo aqui tem propriedade de Jó, tem animais de Jó.
Então ele sabe disso. Por isso que Salomão faz uma oração, não é à toa aquele homem mais sábio, Deus, me dê a porção diária, nem mais e nem menos, para que eu não venha te amaldiçoar, não venha praguejar contra ti. E também não dê demais para que eu não venha me esquecer de ti, me ficar longe de ti. Me dá a porção de cada dia. Então o diabo sabe disso. E nós temos a promessa de Deus, Mateus capítulo 6, que Deus daria aquilo que era suficiente para cada dia, a nossa vestimenta, o nosso pão de cada dia. Satanás também disse, mas tudo bem, ele está com saúde. E com saúde, é lógico, ele vai trabalhar e o Senhor vai abençoar o trabalho das mãos dele, ele vai conseguir tudo de novo. Então, ele já sabe, né? Conforme sua palavra, ele diz que ele veio a esse mundo sem ter nada, ele nasceu nu, pelado, não tinha nem roupa. Então, mexe na saúde dele. Não, e às vezes nós somos assim por uma dorzinha de cabeça. Não vou no culto, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Qualquer coisinha, irmãos. Não, mas a dor está em mim, não está no Senhor, não. O Senhor está sentindo, o mal está em mim. Nós somos assim. E muitas vezes isso, como eu disse, são áreas que a gente coloca Deus em xeque. Você fica triste com Deus, magoado com Deus, quer brigar com Deus. Deus, eu não aceito isso. Eu não aceito isso, eu não concordo com isso. Eu não aceito esse mal. Que mal que eu fiz para receber tamanho mal, irmãos. Sexto, né? Satanás, ele mexe com o casamento. Jó capítulo 2, versículo 9 e 10. Satanás ataca o casamento. Jó enfrenta a crise conjugal do abandono da esposa na hora da sua maior dor, da sua maior aflição, da sua maior solidão. Sua esposa o abandona. Então você veja que Jó foi perdendo tudo. Eu estou dizendo áreas básicas da nossa vida que o diabo ataca. E por último, Satanás ataca as amizades, a sexta área. Satanás atacou as amizades de Jó. Primeiramente, os seus 3 amigos vêm para trazer o conforto a Jó. Depois Jó acaba se decepcionando e fica magoado com a traição e com a injustiça que os seus amigos veem. Primeiro eles vêm, começam a consolar, confortar, são amigos, e de repente eles começam a apontar os supostos erros de Jó. Que Jó deveria orar e buscar a Deus, saber aonde ele tinha errado, aonde ele tinha pecado. E seus amigos, que eram seus companheiros, que vieram para trazer o consolo e o conforto, tornam os seus piores inimigos. Irmãos, nós não somos uma ilha, não fomos feitos para viver sozinhos. Triste e acaba caindo em depressão é o homem e a mulher que vive sozinho. Nós não fomos feitos para viver sozinhos. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, não é bom. Que ninguém fique sozinho, irmãos. A gente precisa de amizade, a gente precisa de amigos. E Satanás investe, às vezes, contra a nossa amizade. Para quê? Para trazer decepção, para trazer mágoa, para te ferir. Poxa vida, eu pensei que era o meu amigo e na realidade não é meu amigo. Pensei que era minha amiga, na realidade não era minha amiga, você fica decepcionado. Mas, irmãos, nem tudo está perdido porque nós temos o melhor amigo, o nome dele é Jesus. Ele não nos decepciona, ele não nos abandona, ele está conosco 24 horas por dia. Mas temos amigos. Mas a Bíblia também mostra para nós que há amigos mais chegados que irmãos. Para você ver a proximidade, a importância. Então, primeiro, ele ataca o nosso relacionamento com Deus, ele ataca nossas finanças, os nossos filhos, nossa saúde, nosso casamento, nossas amizades, para tentar tirar a base, a nossa estrutura, para que você venha se lamentar contra Deus. Jó sofreu tudo isso. Mas Jó capítulo 1, versículo 8, tem o porquê a permissão de Deus. Porque Deus conhecia o caráter
formação de Jó, Deus conhecia. Deus conhece quem nós somos. Deus nos conhece, irmãos. E a Bíblia assegura que nenhuma luta, nenhuma provação maiores do que as nossas forças, Deus não permitiria. Deus não vai permitir. Por que Deus permitiu? Porque Deus conhecia o caráter de Jó. Ele sabia quem era Jó. Como Deus sabe quem sou eu, Deus sabe quem é você. E muitas vezes nós olhamos certas situações e dizemos assim, meu Deus, não gosto nem de pensar, se fosse eu, o que eu faria? Tem uns que falam assim, eu ficaria doido, eu ficaria louco, arrancaria os cabelos. Eu já chutava fora, chutava o balde, já mandava procurar essa turma, já mandava embora. Não, cada um é um. Então Deus conhecia os pensamentos, os desejos, os sonhos. E Deus faz um elogio à piedade e à integridade de Jó. Então, Deus nos conhece. Terceira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto, ninguém entendeu a causa do sofrimento de Jó. É por isso que vem os pré-julgamentos. Ninguém entendeu. Começar de Satanás. Ele serve porque o Senhor o abençoou. A mulher de Jó se revolta contra Deus, abandona e pede para o marido desistir de Deus e morrer. Os seus amigos dizem que as causas são os pecados de Jó. Jó acha que suas aflições foram impostas por Deus. Jó já acusa Deus. Ninguém tinha o discernimento do que estava acontecendo com Jó. Então veja que cada um aponta para uma área. E ninguém acertou o que estava acontecendo com Jó. Tudo que Satanás intentou contra Jó, Deus reverteu em bênção. Essa é a importância de termos Deus ao nosso lado. Todo mal que vier contra nós, se Deus permite, porque Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Tudo Deus está no controle. Se Deus permite, é porque Deus tem algo maior, Deus tem propósito. Paulo escreve aos Romanos 8:28 que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Primeiro, Satanás tentou afastar Jó de Deus. Mas o que aconteceu? Jó se aproximou mais ainda de Deus. O tiro saiu pela culatra. Ele achou que intentando contra Jó, ele iria afastar. Primeira coisa é o nosso relacionamento com Deus. E o diabo, ele sabe disso. E ele não dá nota fora, ele não dá tiro para tudo quanto é lado tentando atingir, não, irmãos. Ele dá o tiro certo, ele também nos conhece. Porque desde que nascemos, ele desceu com ele uma terça parte dos anjos do céu. E os anjos do céu não dá para numerar. Ou seja, é infinito. E desde que nós nascemos, tem demônios que nos acompanham, que nos seguem, que sabem tudo a respeito da nossa vida. Por isso que lá no centro espírita, baixa lá o espírito imundo e diz coisas, poxa, mas só eu que sei disso. Isso aconteceu na minha infância, isso aconteceu há anos atrás. Como é que o guru, a feiticeira que sabe isso, né? Então fica, nossa, não. Tem alguém que nos acompanha. Então Satanás tentou afastar Jó de Deus. Irmãos, entenda isso. Nenhuma luta, nenhuma provação é para nos afastarmos de Deus. Irmãos, nós fazemos ao contrário. Porque muitas vezes nós agimos, parece que não pensamos. Quando alguém está com luta, com dificuldade, que você conhece, o que você faz? Você ora por essa pessoa, você convida essa pessoa para vir à igreja, você leva um pastor, você leva os oficiais até essa pessoa, porque você quer que fale de Jesus para essa pessoa, você traz essa pessoa à igreja. Nós somos assim.
porque isso é o correto. Mas quando é conosco, nós nos afastamos. Aí o que acontece com a luta? Irmãos, é o tal do 14 dias durava a peregrinação para o deserto. Apenas 14 dias eles estariam em Canaã. De 14 dias passou para 40 anos. Porque murmuraram contra Deus, deixaram de acreditar em Deus. Então aí a luta, a dor, a angústia, ela prolonga. Porque você afasta do amigo verdadeiro, você afasta daquele que tem poder para fazer o infinito, daquele que pode todas as coisas. Nós nos afastamos. Tem gente que diz, estou brigado com Deus, porque Deus não me responde, estou brigado com Deus, porque Deus não olha para mim, porque Deus não me ama. Irmãos, Jó nos ensina que nesses momentos de angústia nós temos que se apegar a Deus. Porque se alguma coisa não boa está acontecendo, só Deus vai poder dar para você o motivo. Só Deus vai poder te responder. E se Ele permitiu. A Bíblia diz que Ele é dono de mãos que ferem, que abre a ferida, e dono de mãos que fecha a ferida. Então nós temos que se aproximar de Deus. 2. Satanás tentou destruir a confiança de Jó através do sofrimento, mostrando que Deus não era soberano, mostrando que Deus não estava no controle, mostrando que Deus não é amor. É isso que ele tentou, tá vendo? Se Deus fosse poderoso, se Deus é amor, por que permitiu você passar por tudo isso? Colocando desconfiança, mais uma vez ele errou, porque Jó se curva diante da soberania de Deus. Nu eu vim a esse mundo e nu voltarei. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, a gente precisa olhar esses registros, irmãos, que existem na Bíblia, a gente precisa atentar. Então, os sofrimentos de Jó, e eu não sei, tirando Jesus, se tem alguém que sofre, já sofreu tanto como Jó. De uma vez só, irmãos, sem dar um respiro. E Jó se curva diante da soberania de Deus. 3, Satanás tentou envenenar o coração de Jó com mágoas de seus amigos. Nós não acabamos de falar que uma área que ele investe as nossas amizades. Para quê? Para que haja essa mágoa, haja esse ressentimento no nosso coração. Porque isso não vem de Deus, isso não provém de Deus. Deus não se agrada com isso. E é isso que Satanás tenta fazer. É isso que Satanás tentou fazer. Colocar Jó contra os seus amigos contra Jó. Por mais que os seus amigos o acusaram e investiram contra ele, Jó termina intercedendo, ou seja, orando a Deus pelos seus amigos. Porque Deus disse que iria castigar os seus amigos de tanta injúria, calúnia e maldade que falaram contra Jó. E Jó acaba orando, intercedendo pelos seus amigos. É isso que Deus espera de nós. Deus não quer que a gente fique brigado, de cara amarrada, todo de mal, come sal na panela de mingau. Irmãos, Deus não quer essas coisas, irmãos. Essas coisas de criança, é coisa do mundo. Irmãos, Deus veio para nos aproximar, por isso que Deus é o elo maior. Não é só do casamento marido e mulher, o elo maior que une e que não pode ser quebrado. Mas é no relacionamento, na amizade, o elo maior. Irmãos, se nós entendêssemos que aqui nós somos mais do que amigos, devemos ter mais que uma amizade na igreja que congregamos, porque nós nos chamamos de irmãos e assim somos, porque somos filhos do mesmo Deus. Se somos filhos de Deus, somos irmãos de Cristo e em Cristo Jesus. Por isso que a gente devia
fazer como os filhos de Jó, viver em festa, viver em alegria. Quarto, Satanás tentou tirar tudo de Jó. Tudo que Jó conquistou durante a sua vida, Satanás intentou tirar. Mas o que aconteceu? Deus devolveu tudo em dobro. Tudo em dobro. Por isso, irmãos, mais tem Deus para dar do que o diabo para roubar. E se Deus permite, Deus está no controle, Deus sabe por quê. Se Deus permite, é que às vezes Ele quer te dar coisas melhores, mais novas, mais modernas. Abrindo um parênteses, vou fazer uma piadinha. Se Deus tirar sua velhinha, não chore muito não fica barrocendo não. Quem sabe Ele quer te dar uma jovenzinha. Um jovenzinho, né? Deus sempre tem o melhor, irmãos. Sempre Deus tem o melhor para as nossas vidas. Jó compreendeu 6 coisas. Primeiro, ele entendeu que não há crise que Deus não possa reverter. Jó 47:2. Bem sei que tudo podes. Irmãos, você tem essa convicção? Que não importa a luta, o tamanho da sua luta, o tamanho da sua dor, o tamanho da sua aflição, o tamanho do seu buraco, o tamanho do rombo, o tamanho da sua dívida, o tamanho do seu pecado, nós temos que ter a mesma convicção que Jó 42:2. Bem sei que tudo pode. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Se Deus tomou, glória a Deus. Irmãos, nós precisamos ter essa convicção, nós precisamos compreender isso, irmão. Que tudo que temos, que tudo que somos, nós temos que ser agradecidos a Deus. E o diabo não tem poder, irmãos, porque nós somos propriedades comprados pelo sangue de Jesus. Irmãos, é isso que nós temos que entender. Por isso que nós temos que permanecer firmes no Senhor. Então Jó entendeu que não há crise que Deus não possa reverter. Por isso que ele diz, eu bem sei, ele bate no peito, eu sei. Paulo também diz, eu sei em quem tem crido, sei que ele é poderoso. Segundo, ele entendeu que os desígnios de Deus não podem ser frustrados. O plano que Deus tem nas nossas vidas não podem ser frustrados. Podem ser adiados de 14 dias para 40 anos. Aí o problema não é de Deus. O problema aí é nosso. Mas Jó entendeu que os desígnios de Deus não podem ser frustrados. 42:2 ele diz assim, nenhum dos seus desígnios são propósitos, podem ser frustrados. Irmãos, olha a convicção que Jó tinha. Bem sei que tu podes todas as coisas. Tudo que eu tenho foi o Senhor que deu. Deus que deu, aleluia, glória a Deus. Deus permitiu que eu perdesse, aleluia, glória a Deus. Ponto final. Agora Jó está dizendo aqui para nós que os planos de Deus não podem ser frustrados. Irmãos, quando Deus me chamou, Deus já me conhecia. Nós estamos falando de um Deus que o salmista apresenta ele no Salmo 139, que quando nós ainda estávamos sendo formados, sem que havia ossos, Deus já nos conhecia no ventre da nossa mãe. E lá é que Deus nos designou, nos escolheu, nos chamou para um propósito. Deus sabe quem eu sou, quem é você. Lá também no Salmo 139, diz que todos os meus dias já estão escritos, contados pelo Senhor. Eu não sei nada do que vai acontecer daqui 1 minuto, 1 hora, o mês que vem, semana que vem. Deus sabe todas as coisas. Nada pega Deus de surpresa, irmão. Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Nenhum dos seus propósitos. Por isso, irmãos, espera em Deus, confie em Deus. Não cometa o erro do seu povo de murmurar, de reclamar, de se afastar, de se esconder, irmãos. Não faça isso. Deus tem um propósito na sua vida. Vira para o irmão que está à esquerda, à direita, diga para ele, Deus tem um propósito na sua vida. Agora repete para ele, nenhum dos propósitos de Deus podem ser frustrados na sua vida. Diga isso para ele.
Uma coisa que nós precisamos conhecer, que Jó compreendeu muito bem. Terceira coisa, ele admitiu que o seu conhecimento de Deus era superficial. Ele admitiu que o seu conhecimento de Deus era superficial. Jó 42:5 diz, eu te conhecia só de ouvir. Só de ouvir. Irmãos, a gente precisa entender isso. Por mais que a gente estude, por mais que você pesquise, por mais que você leia, Deus está bem acima de tudo isso. E temos que admitir também, irmãos, que muita gente realmente não conhece a Deus do pouquinho que vem na igreja, do pouquinho que lê a Bíblia, do pouquinho que frequenta a escola dominical. Mas isso não pode ser uma desculpa, irmãos, isso é um relaxo. Porque Deus, desde o princípio, se deu a conhecer. Primeiro, através da criação. Através da criação. E a Bíblia diz que o homem não conheceu a Deus. Depois Deus envia a sua palavra através dos profetas. E o homem não conheceu a Deus. E terceiro, então, Deus se faz homem. E a sua palavra diz que o verbo se fez carne e vimos a sua glória como do unigênito Filho de Deus. E mesmo assim não conhecemos a Deus. Pelas nossas atitudes como cristão, a gente vê que não conhece nada de Deus, que não conhece a Deus. Achando que Deus não está no controle, por isso que a gente tem que tomar cuidado com as áreas que o diabo ataca nosso relacionamento com Deus, como está. Irmãos, nosso relacionamento com Deus não pode ser morno. Ou você seja frio, ou você seja crente de verdade, mas não seja morno, porque os mornos, Deus diz que vai vomitar da sua presença, não vai permanecer na presença de Deus. Hoje nós vivemos um período que a igreja tem um relacionamento com Deus morno. As pessoas não querem compromisso com Deus, não querem compromisso com o reino de Deus, com a obra de Deus, com a casa de Deus, não querem ter compromisso com mais nada. Então é um relacionamento morno, não é nem frio, porque um relacionamento frio, o Espírito Santo de Deus pode aquecer, e você deixa de ser frio, gelado, congelado e passa a ser crente, quente. Mas morno, irmão. Morno, o que é morno? Morno não é quem era frio virou morno, não. Quem era frio virou crente. Que é morno? Morno é quem era crente e agora é um desviado. Morno é quem era crente e se esfriou na fé, na sua convicção, no seu serviço para com Deus. Esses são os mornos. Então, há mais chance para os frios, para os ímpios, para os pecadores, do que para aqueles que, entre aspas, dizem que conhecem a Deus e não têm nenhum relacionamento com Deus, nenhum entendimento com Deus. Então, ele ataca as nossas finanças, deixa a gente meio duro, em dívida, ataca os nossos filhos, porque é o que vai mexer com o nosso sentimento, ataca a nossa saúde, ataca o nosso casamento, ataca nossas amizades. Então Jó, ele achava que conhecia Deus, mas agora ele conhece a Deus graças a essa experiência. Agora ele conhece verdadeiramente quem é o seu Deus. Não porque ele ouviu falar através dos profetas, através da Escritura, mas de ter uma experiência pessoal e única com Deus. Nossas experiências valem muito, conta muito para nós. Veja Davi, apresenta ao rei Saul, e Saul diz para ele, Davi, você é muito franzino, você é muito novinho, você é muito pequenininho, não tem como você pelejar contra o Golias. E Davi diz para ele, olha, tomando conta das ovelhas do meu pai, veio um urso, e eu o matei. Tomando conta das ovelhas do meu pai, veio um leão, eu peguei o leão pela barba e o matei. Saul, ouvindo essa história, ele olhou para aquele menino e disse, como que esse menino pode vencer um leão e um urso, se Deus não fora com ele? E olhando para um leão e para um urso, e olhando para um Golias, Golias jamais venceria um urso e um leão. Então Deus é contigo, vá, porque Deus é contigo. Isso é ter experiência com Deus. É você saber quem você serve, que Ele é poderoso.
para você permanecer firme. Quarta, que Jó compreendeu. Ele passou a conhecer a Deus de forma mais profunda e pessoal. 42:5 ele declara: agora não é meus ouvidos que ouvem falar de Deus, agora ele diz: os meus olhos te veem. Não a visão literal, mas a visão de compreender, de entendimento, de revelação, de saber e conhecer quem era Deus. Então ele tem agora um relacionamento, uma intimidade maior, mais profunda com Deus. Irmãos, a gente precisa abrir os nossos olhos espirituais e ver o que Deus já fez. E ver o que Deus está fazendo. E ver o que Ele foi fazer, preparar para nós uma morada nos céus. Ele vai voltar, Ele está voltando, meu irmão. A gente precisa pedir para que Deus tire de nós a cegueira espiritual que nos impede de ver a grandeza desse Deus, a beleza desse Deus. Por isso que o salmista ele pede no Salmo 27:4, uma coisa pedia, buscarei, que possa morar todos os dias na casa do Senhor. Você quer conhecer a Deus? Você quer aprender quem é Deus? Você quer realmente ter um relacionamento maior com Deus? Davi disse: eu quero estar na casa do Senhor para duas coisas: aprender e contemplar a formosura do Senhor. É ver o que Deus tem feito, o que Deus faz, irmãos. Não, olha para essa estrutura. Nós saímos ali daquele 2 banheiros. Banheiro masculino, banheiro feminino, era ridículo da igreja. Nós saímos dali, olha o tamanho do prédio. Isso aqui não é obra de homem nenhum. Aqui tem dedo de homens, mas aqui tem a mão de Deus. É diferente, irmãos. Homens que Deus levantou e abençoou, mas isso aqui é obra de Deus. Olha essas nações, olha missões. Olha os nossos missionários, olha por onde eles já andaram, por onde eles já foram. Não tem como dizer que isso aqui é um sonho, que era o meu desejo de férias na Europa. Irmão, eu não conheço nada do Brasil, eu não tenho muita vontade de conhecer nada lá fora. Minha vontade é lá fora ou aqui dentro, é pregar a palavra de Deus, seja onde for. Para isso eu nasci, para isso Deus me chamou, e eis-me aqui, Senhor. Então é só nós olharmos o que Deus já tem feito. Olha para a tua vida, meu irmão. Quem era você quando você chegou aqui? O que Deus fez na tua vida? Quantas curas, quantas libertações. Irmãos, mesmo que as pessoas não estejam aqui, mas não podem negar o que Deus fez nesse lugar. Essa que é a verdade, irmãos. São testemunha do poder de Deus, da ação de Deus, e nós também somos. Quinto, ele reconheceu sua precipitação no falar. É uma coisa que a gente precisa, irmãos, aprender. E o salmista diz: Senhor, põe guarda na minha boca, para que eu não profira palavras maus. Senhor, põe guarda na minha boca quando eu estiver diante dos ímpios, para que eu não dê mau testemunho. 42:3, na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Por isso que ele está dizendo, eu falei precipitado, eu fui precipitado. E quando ele começa a questionar muito a Deus, porque ele faz muito o porquê, que não acaba mais no livro de Jó. E quando Deus resolve conversar com Jó, ele começa a dizer: Jó, aonde você estava quando eu criei os céus e a terra? Jó, aonde você estava quando eu criei os altos montes? Aonde você estava, Jó? Você não tinha nem existido quando eu criei todas essas coisas e você vem me inquirir a mim? Irmão, quem somos nós para inquirir o Senhor? A sua palavra, Isaías já diz, os pensamentos deles são mais altos, o caminho deles são mais elevados, irmãos, ou seja, não compreendemos. Irmãos, quem somos nós para querer ensinar a Deus o que Ele deve fazer, como Ele deve fazer e quando Ele deve fazer? Quem somos nós, irmão? Deus é infinito, Deus é alfa e ômega, princípio e o fim de todas as coisas. Quem somos nós, seres mortais, que mal sabemos o que comemos hoje, para ficar inquirindo a Deus?
Jó reconheceu seu precipitar no falar. Mas agora que ele conhece a Deus não somente de ouvidos, mas agora de ter uma experiência com Deus, de ver a Deus, ele diz, na verdade, falei o que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. E sexto, que Jó compreendeu, que é muito importante, ele passou a conhecer profundamente a si mesmo. 42:6. Por isso, me arrependo no pó e na cinza. O arrependimento foi tão grande que se prostrar e se cobrir com sacos, com cinza ou com terra, era se humilhar perante Deus. Era reconhecer sua falência, sua pobreza, sua insignificância e reconhecer a grandeza de Deus. Por isso que os homens, os filhos de Deus, o povo de Israel agia desse jeito. Sabe, eles se cobriam, eles se humilhavam porque reconheciam a grandeza de Deus. Eu quero que vocês se coloquem em pé. Quero lembrar você 6 áreas básicas que o inimigo ataca. Por que aprendemos? Aprendemos para pôr em cerca, para pôr em muro, conforme diz a Bíblia, fortalecer as trancas, irmãos. É para isso. A Bíblia está aí para nos ensinar. Por isso que nós estamos falando nessa noite aprendendo com Jó. Então aprenda. O primeiro alvo é o seu relacionamento com Deus. Ele quer esfriar. O motivo maior, Deus está aqui, você está aqui, tem que ser Deus, irmão. A partir do momento que o motivo de você estar ou não estar aqui não seja Deus, tem alguma coisa errada na tua vida. Afinal de contas, quem me salvou foi Deus. Quem morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue, se humilhou, foi Deus. Quem me deu tudo que eu tenho foi Deus. Quem me batizou com o Espírito Santo foi Deus. Quem me ungiu foi Deus. Quem me colocou nessa igreja foi Deus. Quem me deu meus filhos foi Deus. Quem me deu os bens que eu tenho foi Deus. Não, meu relacionamento com Deus. Ele quer fazer você vacilar, você duvidar, irmão. Irmãos, vamos deixar de ser imaturos, de sermos crianças. O motivo de eu estar aqui chama-se Jesus. A Bíblia diz que ele tem que ser o primeiro. O primeiro motivo para eu congregar, estar na igreja, é honrar, glorificar e louvar a Deus. Não tem esse negócio que a igreja, que isso. Não, isso é balela. Eu tenho que entender, eu estou aqui por causa dele. E é realmente, se ele não tivesse feito a obra na minha vida, me salvasse, me libertasse, me curasse, nem aqui eu não estaria. Esse é o motivo, irmãos, de estarmos congregados para a gente prestar o culto a Deus, junto louvarmos, adorarmos a Deus. Segundo, que ele quer atacar nossas finanças. Irmãos, vou dizer mais uma vez para você, não tem como você prosperar se você não for um dizimista, um ofertante. Irmãos, eu falo a verdade. Você que está apertado, endividado, o dinheiro nunca dá, eu pergunto, você é dizimista? A sua resposta é não, é por isso que você não prospera. Não é minha palavra, não, meu irmão. É a palavra de Deus. E não adianta querer ir contra a palavra de Deus. Não prospera! Porque a gente tem que reconhecer, se entra pouco, se entra muito, glórias sejam dadas ao Senhor. Nós temos que reconhecer isso, irmão. E aí nós damos brecha para que o diabo entre. E quem nós vamos culpar? Que se queixa o homem, queixa dos seus próprios erros. Então é uma área que ele quer atacar porque ele nos enfraquece. Ele nos deixa triste. Ninguém gosta de perder nada. A gente gosta de viver no conforto, no luxo, irmãos. Isso não é pecado, mas isso não é tudo, irmão. Eu acho que é por isso que as ruas lá no céu são de ouros. Aquilo que para nós é tão precioso que os homens se matam e dão a vida por isso, lá nos céus você vai pisar, dar cuspida. Aqui a gente dá uma cuspidinha, né? Na aliança aí, para ela brilhar mais, para você ver o brilho.
Lá no céu não, irmão, é para você pisar. Porque isso não é importante para Deus. Os muros não é de parede, de gesso, de estuque, de o que você quiser pôr aí para deixar mais bonita a sua casa. Lá são de pedras preciosas. A porta lá não é de ferro, não é de vidro, não é de madeira, não é não sei do que. A pedra lá são pérolas. Imagina uma pérola do tamanho daquela porta, são 12 portas. Irmãos, para Deus mostrar, tá vendo? Tudo isso que é precioso para você, estão aqui para vocês verem, deslumbrar, mas isso não é mais importante para Deus. Filhos, irmãos, temos que zelar pelos nossos filhos. Ensina a criança desde pequeno o caminho que deve andar e quando for mais velha não se desviará. Quem é o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Jesus é o caminho. Tem que ensinar desde pequeno o caminho da igreja, os caminhos do Senhor, irmãos. Quem é a responsabilidade? Dos pais. Saúde. Atacar o nosso filho. Para a gente poder ter desculpa de não servir a Deus, não louvar a Deus. Como é que eu vou louvar a Deus? Olha minhas condições. Estou no estado terminal. Não sei se morro hoje ou se morro amanhã. Mas isso não é motivo para não louvar a Deus. Se fechar os teus olhos, não abrirá porventura na eternidade? Casamento, que é o relacionamento aprovado, abençoado, aprovado por Deus. É o que o diabo tenta destruir, é o que mais nós vemos hoje, século 21, a destruição do casamento. Você sabia que a psicologia, irmãos, aqui na igreja tem psicóloga. Daqui uns dias ela vai atender ali, ó, no meu escritório. Daqui uns dias a doutora Débora vai atender ali no meu escritório. Daqui uns dias a Fono Diva, que é minha irmã, vai atender ali. Vem conversar, irmãos, um pouquinho. Ninguém que se separa é feliz, irmãos. Os homens que se divorciam, 79% morrem de infarto. Como é que você sabe que o próximo que vai vir vai ser melhor? Você larga da jararaca e pega a cascavel? Larga do cavalo, pega um burro? Irmão, como é que você sabe? Casamento, amizade. O que Deus fez por Jó é o que Deus faz por nós, os seus filhos. Deus restaurou todas as áreas atingidas na vida de Jó. Agora eu quero falar para você. Agora eu tenho uma palavra profética de Deus para você. Todas as áreas que o diabo atingiu na tua vida, eu estou profetizando nessa noite, Deus vai restaurar. Em dobro! Em dobro! Tudo Deus vai restaurar em dobro. O que precisamos? Permanecer firmes, confiantes, como o monte de Sião, inabalável, porque eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso. Irmãos, Deus é poderoso. Deus não tem prazer na tristeza, na dor, na doença, na falência, na necessidade. Isso são obras do diabo. Mas a Bíblia diz que Deus enviou Jesus para desfazer as obras do diabo, irmão. Isso que nós temos que entender. Primeiro, Deus restaurou os bens de Jó, dando-lhe o dobro. Em dobro. Se ele tinha 500 juntas de camelo, agora ele passou a ter 1000 juntas de camelo. Por isso que começa a falar a quantidade que ele tinha e que ele era o homem mais rico. Agora ele não era mais rico só do Oriente, não. Agora ele era do país inteiro. Irmãos, ouça isso. Deus tem poder para prover todas as suas necessidades. Ele é o Deus da provisão. O nome dele é Jeová Jireh, que quer dizer Deus provedor.
Ele é o nosso sumo pastor, que nada nos faltará, meu irmão. Não abaixa a cabeça não murmura, não reclame não. Porque essa é a vontade de Deus. Que a gente viva bem, que a gente coma o melhor dessa terra, viva no melhor dessa terra. Irmão, não foi preparado para o ímpio. Foi preparado para os filhos de Deus, irmãos. E no porvir, a mansão celestial que Deus tem preparado. Segundo, Deus restaurou a saúde de Jó. Depois disso, ele foi curado, restaurado e viveu mais 140 anos. Ele viu os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Jó, depois desse episódio, teve uma vida longa e uma vida feliz. É isso que você tem que entender. Deus pode curar as nossas enfermidades. Deus pode renovar o nosso físico. Deus pode restaurar a nossa sorte. Terceiro, Deus restaurou o casamento de Jó. O casamento de Jó foi curado, transformado, acabou a mágoa, acabou a revolta, acabou o esfriamento. Irmãos, Deus é especialista em reparar vasos quebrados. Lembra de Jeremias, desça a casa do oleiro. Irmãos, nós somos o barro. E Deus é o oleiro e com as suas mãos Ele molda. Ele faz tudo novo, não desista. Não abra mão da sua família, de ser feliz com a sua família. Só estamos falando de Jó, porque Deus restaurou o seu casamento. Muitos pensam que o divórcio é a saída. Para sermos felizes, irmãos, isso é coisa do capeta. Deus não veio para separar. Estou cansado de falar, matemática de Deus não existe subtração e divisão. Deus não divide. Deus multiplica. Deus não diminui, Deus aumenta. Por isso que tudo que perdemos não pode ser atribuído a Deus. Deus é o Deus da adição e é o Deus da multiplicação. Então Jó teve seu casamento restaurado. Não, nunca se esqueça, Jesus transforma a água em vinho. O seu primeiro milagre foi numa festa de casamento. Quarto, Deus restaurou os filhos de Jó. Agora Jó tem 10 filhos no céu e Deus dá para ele mais 10 filhos na terra. 10 que já estavam com o Senhor. E Deus concedeu a Jó nesse novo relacionamento mais 10 filhos. Filhos são promessas, filhos são bênção do Senhor para as nossas vidas. E Deus restaurou os amigos de Jó. Em vez de Jó guardar mágoa dos seus amigos, querer os seus amigos mal, Jó intercede para que Deus os cure, para que Deus os perdoe, para que Deus os abençoe. Ou seja, Deus faz a obra completa. O bom Deus que começou a obra, irmãos, Ele não vai parar no meio. E nem quase no fim, Ele completa a obra. Por isso que o apóstolo Paulo diz, completei a carreira. Porque sobre ele estava a graça de Deus. Feche os teus olhos. Eu estou profetizando sobre a tua vida, que Deus, assim como restaurou os bens de Jó, Deus é poderoso para prover todas as suas necessidades. Como Deus restaurou a saúde de Jó, Deus é poderoso para restaurar a sua saúde. Deus restaurou o casamento de Jó, não abra mão da sua família. Deus restaurou os filhos de Jó. Deus é poderoso para salvar a nossa família, os nossos filhos, libertar, curar. Se você é casado, não tem filho, Deus é poderoso para te dar filhos, são bênção do Senhor, são herança do Senhor, não perca a esperança.
Pastor, mas já estou beirando os 40. Sara teve 90. Não tinha hospital. Não tinha hack. Não tinha anestesia geral. Não tinha ginecologista. E ela teve um filho com 90 anos. Não morreu, não ficou de cama e o menino foi uma bênção chamado Isaac. Deus pode todas as coisas. Filhos são bênçãos do Senhor. E Deus restaurou os amigos de Jó. Porque na realidade eles eram amigos. Deixaram de ser amigos quando começaram a apontar o dedo para Jó. Não pode ser amigo aquele que aponta o dedo e fala mal um do outro. Não pode ser amigo. Quanto mais irmão, não tem sentido eu falar mal do colega, da Joana, da Inês. Não tem sentido, irmãos. Estou falando mal de mim mesmo, da minha mãe, do meu pai, não tem sentido. Por isso, se você tenha supostos amigos que falam mal, afasta. Hoje falam mal de mim, amanhã é de você. Não são amigos. Amigos, a gente encontra na hora que você marca a festinha de aniversário na sua casa, o almoço ou janta. Amigos são aqueles que no momento da dor, da angústia, estão ao teu lado. Ainda que não abram a boca, mas estão ali, dizendo, se precisar, estou aqui. Por isso, irmãos, há um amigo verdadeiro chamado Jesus. E sempre está presente, principalmente nas horas que mais nós precisamos. Quero que você feche os teus olhos. Por isso não se preocupe não, irmão, se as pessoas não entendem o que está acontecendo com você. Você não tem que dar satisfação para ninguém. Por que será que está passando para aquilo, hein? Vamos fazer como os fariseus, os hipócritas lá? Jesus quem pecou? Ele pecou ou os seus pais que pecaram para ele nascerem cego? Olha, ele está leproso, ele está enfermo, olha, ele perdeu tudo porque Deus está castigando ele. Deus está punindo os seus pecados. Irmão, um Deus desse eu não quero servir. Eu teria medo de servir um Deus desse, porque qualquer errinho que eu cometesse, pimba. Não, irmão. Para com isso, Deus é amor. Ele sofreu o que ele sofreu na cruz do Calvário, é para a gente não sofrer hoje, irmão. Então não se preocupe com o pré-julgamento que as pessoas fazem de você, não. Nem Jó, nem Satanás, nem a mulher de Jó, nem os amigos de Jó não entendiam nada, não sabiam nada que estava acontecendo com Jó. Nem mesmo Jó entendeu o porquê ele passava. Por isso, irmãos, a resposta certa e final vem de Deus. Deus está nos contemplando, Deus nos conhece. Não tenha medo, irmãos. Ele não vai deixar que uma luta venha maior do que as suas forças. Se você está passando por aquilo que você está passando, Deus sabe que você suporta. E acima de tudo, Ele está ao teu lado dizendo, não temas, eu sou contigo. E a hora que o seu fardo se tornar pesado, lembre-se, Jesus já levou ele não te pertence. Deixe para Jesus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Nessa noite, Deus quer colocar fim à sua luta, à sua dor, ao seu sofrimento. Eu não sei quem está assistindo o culto pela internet, mas essa é a noite que Deus quer colocar um fim à sua dor, à sua luta, ao seu sofrimento. Se você é um servo de Deus, siga o exemplo de Jó. Louve a Deus, adore a Deus, não murmure, não reclame. Louve a Deus. Porque Deus vai restaurar a sua sorte, a sua vida, a sua saúde, suas finanças, seu casamento, vai libertar, vai salvar os seus filhos, porque essa é a obra de Deus. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Não murmure, não reclama, adore a Deus, adorem a Deus. Irmãos, o ponto máximo do livro de Jó é o capítulo 19, versículo 25, quando Jó, no meio da sua angústia, da sua dor, ele clama bem alto, eu sei que o meu Redentor vive.
Redentor naquele tempo, irmão, se você ler lá o livro de Levítico, de Êxodo, Redentor era o parente ou mesmo um amigo que podia saldar a tua dívida, pagar a tua dívida. Se você era escravo, ou se você teve que servir alguém porque você danificou algo de alguém e não tinha como restituir, esse Redentor, parente mais próximo ou amigo, vinha e pagava a sua dívida para você não dever nada e ser liberto. Jó sabia que o seu Redentor era Cristo, era o Senhor, era o Deus Todo-Poderoso. Meu irmão, levanta a tua mão e grite bem alto nessa noite: eu sei que o meu Redentor vive. Jesus veio a esse mundo, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à direita de Deus intercedendo por nós, dizendo que hoje é o dia da sua vitória, hoje é o dia da sua libertação, hoje é o dia que Deus vai fazer uma grande obra. O seu Redentor vive, ele não está morto, ele não está crucificado, mas ele está vivo e ele está presente nessa noite para restaurar tudo em dobro para você. Creia nisso, meu irmão, e louve e adore a Deus nessa noite. Oh, aleluia.